Fala aí, sétimo ano. Beleza com vocês? Vamos lá, né? Vamos trabalhar, galera. E aí, rapaziada? Vamos trabalhar. Página 51, por favor. Por favor. Página 51, por favor, por favor. Vamos trabalhar aí sobre concordância verbal, parte 2. La misión de concordância verbal. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Vamos lá. Tá aí o conceito de concordância verbal, parte 2, conceituando. Você já reparou em construções de enunciados que fazem com o verbo ser? É a pergunta. E aí ele diz, absolutamente particular e rica em detalhes, sua concordância merece destaque, pois, diferentemente de outros verbos que concordam com o sujeito da oração, este pode, às vezes, concordar com o predicativo e não com o sujeito. Observe nas orações. Nossa maior preocupação, aí, tracinho, os adolescentes. A pergunta é, a nossa maior preocupação são os adolescentes ou a nossa maior preocupação é o adolescente? Como é que ficaria isso? Qual é o sujeito dessa oração? A pergunta aí, qual é o sujeito dessa oração? Nossa maior preocupação. Nossa maior preocupação é o sujeito dessa oração. Considerando que os verbos que preenchem a lacuna é um verbo de ligação, qual é a função sintática da expressão os adolescentes? Sempre que você tem um verbo de ligação, o que vem depois dele é um predicativo do sujeito. Anotem aí. A resposta da letra B, da página 51, seria predicativo do sujeito. Beleza? Aí diz, a flexão adequada do verbo ser para preencher a lacuna deve ser feita no singular ou no plural? Ou seja, aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Nossa maior preocupação é os adolescentes ou a nossa maior preocupação são os adolescentes? E aí? Neste caso, a melhor colocação seria são, ou seja, para concordar com o predicativo do sujeito, adolescente. É como se dissesse assim, os adolescentes são a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação são os adolescentes. Então, aí, o mais correto seria você usar o verbo no plural do que no singular. Ao invés de usar são, ao invés de usar você usaria são. Na página 52 diz, como você percebeu, a concordância do verbo ser, neste caso, foi feita no plural, concordando com o predicativo do sujeito e não com o sujeito da oração. Há casos ainda em que pode concordar tanto com o sujeito como com o predicativo, dependendo do termo a que se destaca. A seguir, veremos exemplos importantes da concordância desse verbo. Vamos lá. Concordância do verbo ser. Primeira observação. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que indica a pessoa. Quando você tem um sujeito e tem um predicativo representado por substantivo que indica uma pessoa. Vamos ler aí o exemplo. Os adolescentes são a preocupação da família. Sujeito é uma pessoa. Aqui no caso, o sujeito seria os adolescentes. Quem são a preocupação da família? Os adolescentes. Então, adolescente seria um sujeito. E preocupação da família se torna predicativo. Agora, embaixo, o adolescente é a preocupação da família. Então, adolescente, sujeito, preocupação da família, predicativo do sujeito. Agora, observação da regra. Quando o sujeito ou predicativo for representado por substantivo que indique pessoa, o verbo ser concorda sempre com a pessoa. Pegou? Se você tem, preocupação é pessoa? Não. Se eu boto lá, a maioria, vamos ver a frase anterior. Para você entender o que eu estou falando. Nossa maior preocupação são os adolescentes. Na página 51, lá em cima, para completar. Por que não se escreve a nossa preocupação é os adolescentes?
Porque quando você tem pessoa, preocupação não é pessoa, mas adolescentes são pessoas. Quando você tem um substantivo ou um predicativo que for pessoa, o verbo vai sempre concordar com a pessoa. E não com o substantivo, não com a palavra que vem acompanhada que não seja pessoa. Se for pessoa, o verbo ser vai ser sempre atraído, vai sempre concordar com a pessoa que estiver presente. Tá bom? Outra colocação. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa. Não indica, agora não está indicando pessoa. Então, meu vício eram com as redes sociais. Ou meu vício eram as redes sociais. As redes sociais eram meu vício. Percebe? Como aqui não é pessoa, presta atenção nisso aqui. Como aqui não é pessoa, o que acontece nesse caso? O sujeito, o verbo ser, ele pode concordar com as duas coisas, sem problema nenhum. Tanto meu vício eram as redes sociais. Aí ele diz, quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa, e um estiver no singular e o outro no plural, os dois não são pessoas. Um está no singular e outro no plural. Aí quem ganha é o plural. Beleza? Entenderam isso aí? Vamos lá. Primeira regra de cima. Quando indicar pessoa, seja no predicativo ou seja no sujeito, o verbo vai ser sempre atraído pela pessoa. Beleza? Os adolescentes são a nossa preocupação. O adolescente é a nossa preocupação. Então, sempre adolescente, como são pessoas, o verbo é atraído por ele. Agora, quando eu tenho um substantivo que não é pessoa, mas um está no singular e outro está no plural. Um está no singular e outro no plural. Quando um está no singular e outro no plural, de preferência, o plural ganha. Então, o verbo vai sempre para o plural quando você tiver dois substantivos que não são pessoas. Se tiver um no singular e o outro no plural, plural ganha. Quando tiver pessoa e o que não é pessoa, a pessoa ganha. Beleza? Agora vamos no pronome pessoal com sujeito ou como predicativo. O maior exemplo de vício na internet são eles. Nós seremos os únicos responsáveis. Olha aí, eles, o pronome aí pessoal, tá? E você tem a expressão aí, o maior exemplo de vício na internet são eles. Olha a regra, quando o sujeito ou predicativo for um pronome pessoal, o verbo ser sempre concorda com o pronome. Pronome pessoal. Se o pronome é pessoal, tem a ver com aquela primeira regra, pessoa. Se a pessoa sempre atrai o verbo, o pronome pessoal vai atrair também o verbo como se fosse uma pessoa. Pegou? Viu isso aí? Eu não sou você, nem você é eu. Eles não são nós e nem nós somos eles. Olha só que coisa interessante. Quando, porém, houver dois pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou um pronome de tratamento e um pronome reto, o verbo ser concorda com o primeiro pronome, que desempenha o papel de sujeito. Ou seja, se você tiver um substantivo e um pronome, o verbo acompanha o pronome. Se você tiver um nome e um substantivo que não for nome, o verbo acompanha o nome. Agora, se você tiver dois substantivos, ou se você tiver dois pronomes, quando você tem dois pronomes, o verbo vai acompanhar sempre o primeiro pronome. Porque o primeiro pronome
é o sujeito. Dois pronomes acompanham o primeiro pronome. Um substantivo que não é nome e um pronome, o verbo acompanha o pronome. Um nome e um substantivo que não for nome, o verbo sempre acompanha o nome. O verbo sempre fecha com o nome. Lembra disso? O verbo sempre fecha com o nome. E quando você tiver dois pronomes, o verbo sempre vai acompanhar o primeiro pronome, que vai funcionar como sujeito. Beleza? Quando o sujeito for pronome tudo, isso, isto, aquilo, o verbo ser concorda com o predicativo. Beleza. Ó, tudo, aquilo, quando for pronome demonstrativo, o pronome... quando for um pronome demonstrativo, o verbo sempre vai concordar com o predicativo. Ó, tudo são preocupações. Nem tudo são flores. Não é nem tudo é flores, não. Nem tudo são flores. Por quê? Porque quando você tem um pronome demonstrativo, o verbo vai concordar com o predicativo do sujeito. Tá? Expressões que indicam quantidade. O que é quantidade? Medida, peso, valor, preço. Situações que indicam isso, tá? Vamos ver os dois exemplos. 4 endereços de e-mail é muito. 2 horas na internet é suficiente. Preste atenção. Quando indicar quantidade, seja quantidade de medida, quantidade de peso, quantidade de valor, quantidade de preço. Sempre que indicar quantidade, tá? Quando o sujeito for formado por expressões como é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, etc., indicando quantidade, o verbo ser fica invariável. Ele continua no singular. Tá? 20 horas de aula de português é muito, não é? São muitas. Não. É muito, é suficiente, é bastante. Independente da quantidade, quando a expressão indicar quantidade, o verbo vai ser sempre é. Tá? Ele vai ficar no singular, ele é invariável, porque ele vem acompanhado dessa expressão. É muito, é pouco, é suficiente, é bastante, é tudo, é nada. Beleza? Na indicação de horas, distância e datas. Quando indicar hora, distância e data, vai concordar com o número. Tá? É 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas. Passou de 1 hora, plural. Tá bom? Indicando também distância. São 3 ruas daqui, não é? É rapidinho, é 3 ruas daqui, não. Não é 3 ruas. São 3 ruas daqui. Entendeu? Ele fica a 3 cadeiras de distância. São 3 cadeiras entre mim e ti. Ou seja, são 5 cadeiras entre nós. Chega aqui. Entendeu? Quando indicar hora também, hoje é que dia? Hoje é dia 24. Se você não botar a palavra dia, tem que ficar lá no plural. Hoje são 24. Tá? Hoje é que dia? Hoje são 24 de agosto. Ou hoje é dia 24. Beleza? Se não tiver a palavra dia, o verbo ser vai para o plural, amiguinho. Não esqueça disso. Tá bom? E aí, na aula ao vivo, eu vou explicar isso tudo de novo, na maior calma, na maior nice. Vamos trabalhar isso bem, vamos trabalhar isso detalhadamente. Não sei se nós vamos fazer exercício hoje, porque eu quero vocês fera nesse negócio do concordância verbal, concordância do verbo ser. Tá bom? Beijo no coração. Até daqui a pouco na nossa aula online. Tchau, tchau.